Aí, bom dia. Hoje nossa aula tem 5 temas extremamente importantes. Todos são importantes, na verdade, mas a Annelise entrou aqui. Mas é o importante da semana, é o importante do dia, que a gente vive hoje, né? Então, aquilo que a gente vai aprender hoje é o mais importante para hoje. Nós vamos começar falando sobre energia. Quando a gente fala sobre energia, a gente usa uma sigla, que é CCC. Eu não sei se você tem um caderno aí, Jaque, mas assim, é interessante você anotar, tá? O que que vem a ser o CCC? Capturar, converter e canalizar. Capturar o quê? Capturar energia. Não existe energia ruim. Não existe. Ah, mas as pessoas falam mal de mim, as pessoas têm inveja do que eu faço, é uma energia negativa. É uma energia negativa. Só que quem entende de energia consegue capturar, converter essa energia ruim e canalizar ela para algo bom. Então, essa parte de converter é responsabilidade nossa a partir do momento que a gente entende que tudo é bom, que toda energia ela é boa. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, tudo começa a ter uma outra visão. Porque, independente do que chega para mim, eu sei que dentro de mim tem a capacidade de quê? De converter toda energia ruim em energia boa, para que eu possa canalizar isso, para que eu possa crescer. Então, isso é minha responsabilidade. Eu tenho duas opções, eu sempre tenho opções. Eu posso receber uma carga de energia negativa e ficar me vitimizando. Às vezes alguém fala alguma coisa do meu trabalho que não gostou, eu posso me vitimizar. Eu posso ficar chateada, eu posso ficar triste. E ao mesmo tempo eu posso receber essa energia, converter ela, né? Porque toda vez que alguém fala, dá um feedback pra gente, positivo ou negativo, é uma energia. Se for positivo, ótimo, eu posso continuar por esse caminho, eu vou continuar crescendo. E se for negativo, não posso me vitimizar. E eu também tenho que usar da mesma força, eu tenho que converter ela. Poxa, ela teve essa opinião sobre o meu trabalho. O que que eu posso mudar nesse ponto? Eu vou converter tudo isso em algo positivo. Para quê? Para que eu possa continuar crescendo. Então, tudo é energia, tudo. Em todos os lugares tem energia, em todos os lugares. Então, na sua casa tem uma energia, você vai na casa do outro, tem uma energia, você vai na casa do cliente montar uma festa, já que tem uma energia. E às vezes tem lugar que a gente, tem muitas pessoas que são muito sensíveis à energia. E às vezes, na hora que ela entra no ambiente que a energia está pesada, ela já sente. Ela já sente essa energia, às vezes a pessoa fica até triste. Por quê? Porque sente energia, mas não conhece que pode converter essa energia em algo bom, em força propulsora, para que possa continuar crescendo, que não deixa isso diminuir a sua vontade, diminuir a sua energia positiva de fazer acontecer. Em algumas vezes, essa conversão de energia, ela pode ser um pouco mais difícil, desafiadora, mas é totalmente possível desde que a gente queira fazer, queira mudar a energia. Uma coisa muito importante, bíblica, a gente entender é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só um instantinho, só um pouquinho. Deixa eu só abrir a campanha aqui, a Elsa está entrando. Arthur, Então, deixa eu só desconectar aqui, porque senão vai dar. Elsa já está me ouvindo? Está conectando aqui. Então, quando eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, toda energia que vem para mim, eu tenho a capacidade de converter. Eu tenho a capacidade de fazer diferente. Eu tenho a capacidade de crescer com ela. Então, depende da reação que nós temos
a energia, como nós vamos receber a energia, porque não é o que acontece, é como a gente reage àquilo que acontece. E quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais possibilidades de quê? De enfrentar os desafios a gente tem, com uma energia diferenciada. A gente calibra ela, converte ela para que a gente possa crescer. O que a gente tem que analisar? Toda energia negativa que vem, tem muita gente que absorve ela, absorve, e isso traz doença, isso a gente fica para baixo, fica prostrado, se coloca em posição de negatividade, tudo por conta de energia de ambientes. Tudo por conta de energia. Então, eu não posso absorver, eu tenho que sempre converter. Lembrar que quando a gente fala de energia, a absorção, ela é totalmente nociva à nossa saúde. Quando a energia é negativa, eu preciso fazer a conversão. Porque tudo é energia. E eu não posso me abalar. Não posso me abalar com nada. Eu tenho que sempre tirar proveito daquilo que é falado, daquele ambiente negativo, de uma pessoa invejosa, de alguma. Tudo é energia. E eu tenho que aproveitar isso de forma positiva. Tudo é bom. Toda energia é bom. Quando eu entendo que tudo é bom, mesmo quando algo ruim acontece, eu entendo que aquilo é bom para mim, eu sou capaz de converter aquilo e tirar proveito daquilo. Tem uma frase que é muito usada, né? A gente nunca perde. Ou a gente cresce, ou a gente ganha, ou a gente aprende. A gente está sempre crescendo. Quem ganha ou aprende é porque é capaz de quê? De converter toda a energia negativa em algo bom. Quando algo não aconteceu conforme programado, eu tenho que tirar proveito disso. E isso é o quê? É converter a energia do resultado negativo para algo bom, que é o aprendizado. Por exemplo, eu já sei, se aconteceu alguma coisa de errado no caminho que eu me propus a seguir, eu tenho que redirecionar esse caminho. E eu só de entender que esse caminho não é o caminho bom, eu já estou aprendendo. Então, eu já converto dentro da minha mente que isso é algo bom. Então, tudo é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que vai depender de como eu reajo a isso. Então, a partir de hoje, vocês já têm esse conhecimento que tudo é bom. Então, tudo que acontecer com vocês que estão aqui nessa sala comigo hoje, vai ter, a partir de agora, um outro sentido, um novo sentido, um sentido de aprendizado. Por quê? A gente agora tem a responsabilidade de converter toda a energia negativa que chega até a gente, para que ela seja mola propulsora de crescimento. Faz sentido para você, Jaque? Vou perguntar para você porque eu tô te vendo. Deixa eu ativar seu som aqui. Você consegue ativar seu som daí? Só ir no microfoninho para você compartilhar comigo. Conseguiu liberar? Tá travado aqui para mim ainda. Acho que não foi, Jaque. Não liberou seu som. Acho que você fechou o seu microfone, seu vídeo. Bom, só me dá um joinha se estiver fazendo sentido para você. Eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente pega uma pessoa que não tem esse conhecimento, né? Vamos pôr aqui dentro de uma cozinha. Um cozinheiro. Quando você dá para um cozinheiro ruim uma picanha, uma carne de primeira, se ele não souber cozinhar, ele vai deixar a carne passar do ponto. Ele vai perder a carne. A carne não vai ser a mesma coisa quando você põe uma carne boa na mão de uma pessoa ruim. Agora, põe uma carne de segunda, de terceira, de quinta na mão de um excelente cozinheiro. Põe um miúdo, o que for, fígado, essas carnes que têm pouco valor na mão de um cozinheiro top. Ele faz aquela carne virar uma iguaria. Ele faz aquela comida virar algo valiosíssimo. Então, não é o que acontece, não é a carne que importa. O que importa é a pessoa.
o que nós somos capazes de fazer com aquilo que chega nas nossas mãos. Não importa se a energia é boa, se a energia é ruim, importa é a minha capacidade de conversão, de converter aquilo que não parece tão bom em algo extraordinário. É minha responsabilidade e eu preciso assumir essa responsabilidade para que eu possa ter resultados melhores e maiores. Melhores e maiores. E eu sempre tenho que ter a sensibilidade aguçada para poder entender e compreender o que está rodando nesse ambiente, para que eu possa me beneficiar de alguma forma da energia que está ali. Então, tudo é energia, as pessoas são energia, e eu posso me achegar perto de pessoas que têm algo que eu conheço para quê? Captar energia. A energia que ela tem, o conhecimento que ela tem é energia para mim. E de forma intencional eu posso fazer isso. Lógico que sendo interessante para as pessoas. Porque com certeza, todo mundo tem algo para agregar na vida do outro. E se eu chegar querendo só sugar a energia do outro, às vezes a possibilidade da pessoa não gostar é muito grande. Então, com muito respeito, quando a gente fala de pegar a energia do outro, né? O conhecimento, a gente tem que com certeza levar algo de bom também para a pessoa. E não existe nada impossível. O que existe é uma mente com impossibilidades. Isso é até interessante você anotar, Jaque. Elza também está na sala, Nelisa, eu não estou vendo vocês, mas anotem isso daí. Não existe nada impossível. O que existe é uma mente com impossibilidades. Então, eu coloco as impossibilidades na minha mente. O que é impossível está só aqui. Só aqui. Então, toda energia é bem-vinda. Toda energia é bem-vinda. Sempre. Faz sentido, Jaque? Elza, Anne, não estou vendo vocês. A gente precisa. Tamires, sim, faz sentido. Faz sentido? Sim. Eu tô acompanhando aqui também, só desliguei a câmera porque a Ayla tá doentinha, tá manhosa, aí eu tô dando atenção para as duas. Mas para mim faz muito sentido. Inclusive, tem uma oração do Ho Oponopono, não sei se você conhece, que ele fala que a gente pode transmutar as energias indesejáveis, né? Que às vezes não é que a energia é ruim, a gente que não também não tá pronto ali para trocar aquele nível de energia. E essa aí do exemplo da carne foi maravilhoso. Já anotei também aqui. Legal. Obrigada, Anne, por compartilhar com a gente. Tamires, repete para mim a frase, por favor, porque a caneta não estava funcionando. Da mente, existe impossibilidade. Não existe nada impossível. Hum, O que existe é uma mente com impossibilidades. Anotou? sim, É uma frase forte, porque, assim, às vezes nós colocamos limitações na nossa cabeça, na nossa vida. Às vezes não, somos nós mesmos que colocamos. Às vezes tá no nosso subconsciente, porque foi implantado pelos nossos pais, porque a gente, quando a gente vai estudando, a gente entende que os maiores limitadores que a gente tem foram implantados pelos nossos pais, que foram as pessoas que a gente teve mais convívio, né? Limitadores é muito normal pai e mãe, professor, amizades de infância. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E a partir da fase adulta, a gente começa a ter consciência disso e consciência que a gente é capaz de ressignificar toda essa energia, porque com certeza os nossos pais deram o melhor que eles puderam para gente. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E a gente, enquanto pais também, todos vocês são mães, nós colocamos bloqueios nos nossos filhos, às vezes para não machucar, às vezes para eles terem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo, a gente vai colocando bloqueios, às vezes de criatividade nos nossos filhos, né? Ah, não brinque com isso, que isso é perigoso. Poxa, às vezes ele está inventando alguma coisa nova e a gente está bloqueando por conta de medo de se machucar. Então, não é um bloqueio
de amor, mas que no futuro pode de fato bloquear ele para viver a criança para viver o extraordinário. Então, quando a gente entende de energia, a gente busca esses bloqueios do passado e começa a converter toda essa energia em energia propulsora de crescimento. A gente começa a entender que o que foi feito, o que foi falado, foi o melhor que eles tinham naquele momento e hoje a gente pode fazer diferente. A gente pode ressignificar essa energia para algo que faça sentido na nossa vida e nos leve para o próximo degrau. Tudo é energia e tudo é bom, desde que a gente assuma a responsabilidade, né, de converter essa energia. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre energia? Anne, Elza, Jaque? Não, por aqui tá tranquilo. Sim, eu entendi bem. Ok, Jaque. Ok. Então, nós vamos falar sobre outro ponto importante na aula de hoje: gestão. Gestão. Gestão é um assunto importantíssimo para todas nós. Sem gestão não tem prosperidade. A gente tem que entender isso. Não tem prosperidade sem gestão. E o princípio da gestão de tudo, né? Porque existem gestões de várias áreas, gestão de recursos, gestão de processos, mas a principal, né, onde tudo começa é a gestão das emoções. Daí é onde tudo parte. Então, eu preciso saber gerir as minhas emoções. E para eu gerir as minhas emoções, eu preciso primeiro reconhecer o que é tristeza, o que é raiva, o que é alegria, o que é satisfação. Eu preciso reconhecer as emoções que eu sinto, para eu conseguir fazer a gestão dela. Eu não consigo fazer gestão daquilo que eu não conheço. Então, se a gestão parte, para eu ser uma boa gestora, parte primeiro de mim, do meu emocional, eu tenho que saber reconhecer as emoções e, a partir daí, fazer o gerenciamento disso. Mas o que vem a ser isso? Eu preciso reconhecer quando eu tenho raiva de alguma coisa, quando eu estou alegre, eu preciso reconhecer as emoções, quando eu estou com medo. Por quê? Porque a partir do reconhecimento eu posso fazer a gestão. Por exemplo, aconteceu alguma coisa e eu fiquei com raiva, com ódio, isso me irritou. Primeiro de tudo é que eu tenho a escolha, né? De quanto tempo eu vou deixar que esse sentimento permaneça dentro de mim. Por aí a gente já começa a fazer a gestão. Quando eu determino que qualquer sentimento ruim vai permanecer comigo durante segundos, as coisas já começam a mudar. Porque a partir do momento que eu sinto, né, aquela sensação, aquele sentimento, e faço a gestão dele de forma que eu entendo o que aconteceu e me coloco a pensar algo diferente sobre aquela situação. Aconteceu algo e eu fiquei com raiva. Às vezes até no dia a dia, no mesmo da gente com o marido, com filhos, alguma coisa tira a gente do prumo ali, da paciência. Então, eu preciso analisar. Ah, vamos usar um exemplo banal. Fulano deixou a toalha molhada em cima da cama. Para muitas pessoas é motivo de zangar, de ficar irritado. O que a gente pode fazer? A gente tem que fazer a gestão desse sentimento dentro da gente, porque conforme a gente fala com o outro, na reação que a gente tem, a gente pode piorar a situação. Então, primeiro a minha gestão. E se aquilo me incomoda, eu respiro fundo e converso. Converso uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, dependendo de qual grau de importância aquela pessoa tem na sua vida. Se o grau de importância for pequeno, você vai falar, você vai conversar, você vai colocar para fora e ressignificar aquilo. Mas se a pessoa não tiver tanta importância, se ela quiser continuar naquele caminho, o problema é dela. Eu também não vou me apegar a isso.
Mas se é quando a gente fala de filho, quando a gente fala de esposo, são pessoas que vão permanecer na nossa vida para sempre, né? Para sempre enquanto a gente estiver aqui. Então, eu tenho que ter a inteligência, fazer a gestão das minhas emoções para que eu não piore aquela situação. Então, tudo começa a partir de mim, da minha gestão. Isso a gente está falando de casa. E isso aumenta a proporção quando a gente fala de colaboradores. Igual a Jaque está numa situação de empresa que está crescendo, que vai precisar de pessoas com outras ideias, com outros comportamentos, para entrar no negócio dela e ajudar o negócio a crescer. Então, ela vai ter que ter uma gestão das próprias emoções, para quê? Para que ela possa conduzir uma equipe, para que ela possa conduzir pessoas. A Annelise, que trabalha com obra, e às vezes chega na obra, o pedreiro fez errado, o mestre de obra conduziu algo de maneira errada. Se ela não tiver a gestão da emoção dela naquele momento, porque assim, é uma emoção ruim que vem. Quando você vê que a pessoa fez alguma coisa errada, tá diferente daquilo que você planejou. Se você for reativa e for com os dois pés no peito, tem gente que não vai receber bem, que a partir daquele momento pode ir, aí pode ir por água abaixo. Então, quando a gente reconhece quem a gente é, reconhece as nossas emoções e consegue administrar as emoções, a gente começa a crescer em inteligência emocional. Então, quando a gente fala de gestão, a primeira coisa que a gente tem que aprender a gerir são as nossas emoções. É a gente. Porque se a gente não tem capacidade de gerir a gente não consegue gerir o outro. A gente não consegue liderar o outro, a gente não tem essa capacidade. Então, quando a gente fala de gestão emocional, a gente entra muito no quê? No que Daniel Goleman fala, que é sobre inteligência emocional. Que são os 5 pilares. Eu já falei em alguma das aulas, mas vou repetir para você já. Que você tem conhecimento dos 5 pilares da inteligência emocional? Sim ou não? Não, Tamires. Não? Não. Então, eu vou colocar aqui para você. Então, dentro dos 5 pilares da inteligência emocional, a gente tem o primeiro pilar, né, como reconhecer as emoções. O segundo pilar é administrar, né, fazer a gestão das emoções. O terceiro pilar, importantíssimo, que é a automotivação. A automotivação é aquela conversão de sentimentos para, independente de algo ruim, eu reconheço isso, eu administro isso, e isso não me impede de crescer, porque eu ainda consigo, independente do que aconteça, me motivar a continuar caminhando, a continuar crescendo. O quarto pilar é o quê? A empatia. Eu me colocar no lugar do outro, que é muito importante para a gente fazer gestão, liderar pessoas, me colocar no lugar do outro. E o quinto pilar é o relacionamento interpessoal. Então, eu primeiro reconheço as minhas emoções, reconheço quem eu sou, administro, faço a gestão de tudo isso, tenho a capacidade de me automotivar, sem me colocar no lugar do outro indivíduo. E, por último, o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento em grupo. Então, quando a gente sabe fazer essa gestão, a gente consegue crescer, consegue fazer com que a nossa empresa cresça. Né? Trazendo um pouco pelo lado profissional. Então, o que a gente faz? A gente faz gestão de tudo isso. E quando traz isso para a realidade de uma empresa, a gente traz na parte de liderança. Então, quando eu sei reconhecer quem eu sou, sei reconhecer meus sentimentos, sei me automotivar, sei me colocar no lugar do outro e ter um relacionamento interpessoal, eu tenho muito mais condições de ter uma empresa saudável. Então, tudo começa a partir de mim, da autogestão. Preciso evoluir enquanto pessoa para poder gerir outras pessoas, gerir outros processos, gerir recursos. E a gestão, algo muito importante dentro da gestão, são as etapas. Assim como a gente falou dos 5 pilares, né, que são 5 etapas, a gestão ela precisa de etapas, precisa estar claro. A gestão de processos precisa ter etapas. Annelise, dentro da obra, tem toda uma gestão de obra que tem que ter etapas. Elza, dentro de um diagnóstico, dentro de uma
de uma situação de saúde de alguém, a pessoa para começar a se cuidar tem que ter etapas. A festa para acontecer, ela tem que ter etapas. Para você montar uma festa, tem que ter etapas, e tudo isso faz parte de gestão, de direcionamento. Então, quando a gente não coloca etapas, fica muito vago. Já pensou você chegar numa festa, já que a primeira coisa que a pessoa for colocar é a mesa do centro. Eu vou colocar o bolo aqui. E vem, coloca a mesa do bolo e põe o bolo. Tá, e o resto? A etapa já saiu totalmente errada. Então, quando a gente não coloca etapas, as coisas ficam muito soltas. O que são etapas? A gente pega o objetivo maior e divide ele em etapas. E vai fazendo a gestão de cada etapa para que a gente possa alcançar esse objetivo final. Então, etapas é dividir aquele grandão em pequenininhos, em pontos pequenos, dentro de uma crescente, para a gente chegar ao objetivo final. Então, quando eu coloco isso em etapas, eu escrevo o que eu vou fazer, é muito mais fácil para eu fazer o gerenciamento, porque eu tenho muito mais clareza do que eu estou fazendo e do porquê eu estou fazendo isso. E sair da água para o vinho não é simples. A gente precisa de acompanhamento, de treinamento. Eu quero crescer. Tá, eu quero crescer, mas como? Como que eu quero crescer? O que que eu vou fazer para crescer? O que que eu vou fazer para ser melhor? Eu preciso de treinamento? Eu preciso treinar? Eu preciso de acompanhamento? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer virar um hábito na minha vida para que eu possa crescer? Então, tudo isso é gestão. Quando a gente toma ciência das coisas necessárias para o nosso crescimento e começa a administrar essas coisas, essas etapas. Então, quando a gente tem isso claro, quando a gente tem um checklist, uma lista de coisas, de afazeres, de cada etapa, as coisas começam a ficar mais claras. Isso para a gente e isso para com o outro. Muitas vezes a gente espera algo de alguém e a gente não fala. E a gente só espera. E se a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue gerir. Porque a gente não consegue entender qual que é a dificuldade daquela pessoa. Pensa você passando uma tarefa para alguém. Eu quero que você faça um arco de balão desconstruído. Tá. Se você não explica como que é, a pessoa vai fazer do jeito que ela acha que é. Por exemplo, dentro da sua empresa, já que você tem um jeito especial de fazer. Se você não explica para o outro como você quer que seja feito, ele simplesmente vai pegar e vai fazer. E você pode chegar na hora e falar assim: poxa, mas não foi isso que eu falei. Não era isso que eu queria. Mesma coisa na Elise na obra. Não foi isso que não era isso que eu queria. Então a gente precisa detalhar. A gente precisa explicar, a gente precisa criar etapas. Primeiro você vai pegar o balão, aí você vai amarrar, aí você enche o outro um pouquinho maior, aí você amarra, aí assim você vai. Eu não sei, tá, Já que eu tô dando aqui um, um exemplo de quê? De criar etapas. Porque às vezes a gente cria expectativa sobre o outro e a gente se frustra. Então, quando a gente cria etapas e vai montando uma lista de tarefas, o que tem que ser feito, o que é primeiro, o que vem depois, as coisas ficam mais claras para o outro e economiza o nosso tempo. E isso é fazer gestão. E gestão do tempo é uma das gestões mais importantes que tem. Porque, por exemplo, nós todas temos 24 horas. Se eu estiver na minha correria, eu não posso ligar para você e falar assim: Jaque, me vende aí 2 horas do seu dia, porque está muito corrida aqui para mim e eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso. Não existe isso. Todos nós temos as mesmas 24 horas. E a gente precisa fazer a gestão no tempo que a gente tem. A gente precisa administrar as 24 horas que a gente tem para alcançar os resultados que a gente quer. E isso, quando a gente coloca em lista, em tarefas, fica muito mais fácil de fazer. Por exemplo, nas dias primeiras, eu acordo 5 horas da manhã. Das 5 às 6, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer uma meditação. Das 6 às 7, eu vou ler
algumas páginas de um livro. Então, tudo isso são passos que eu acho importante, que eu acredito ser importante dentro do meu crescimento pessoal. E eu vou fazer uma gestão do meu tempo para que isso aconteça. E quando eu tenho um checklist, é muito mais fácil. Lógico que tem gente que tem muito mais facilidade com um checklist, né, do que outras pessoas. Para mim, fazer um checklist, fazer lista de tarefas está sendo um pouco mais fácil agora, quando eu comecei a estudar sobre isso e entender que de fato isso vale a pena. Antes era muito no aleatório. A minha gestão do meu tempo, ela era perdida. Até isso, quando eu me perdia na gestão do tempo, eu também me perdia na gestão dos processos, eu me perdia na gestão dos recursos, porque eu não tinha uma ordem para realizar as coisas, eu não tinha uma rotina. Então, a rotina ela é muito importante dentro da gestão, muito importante. A rotina de ensinar, a rotina de conversar, a rotina de dar feedback, a rotina de dar feed forward. Por quê? Porque isso leva ao crescimento pessoal e, consequentemente, do nosso negócio. Eu posso falar nosso negócio porque todas nós aqui somos empreendedoras. A gente empreende, a gente tem empresa, e quando a gente começa a entender que o ponto inicial, o foco inicial é a gestão da gente, das nossas emoções, de quem nós somos, as coisas começam a clarear em volta da gestão do negócio. Então, primeiro eu, depois o negócio. Porque negócios não quebram. O que quebram são pessoas. Por trás de todo negócio que quebrou, existe alguém, uma pessoa que quebrou. Então, a gestão começa nas pessoas, a gestão começa na gente. Tenham sempre isso em mente, sempre isso em mente. Alguém tem alguma dúvida? Jaque, Anne, Elza, Não tenho. Aqui tá tranquilo. Jaque, fez sentido para vocês? Sim, faz sentido. Elza, não estou ouvindo ela, mas ela deve estar por ali. Oi? Annelise. Oi, Tami. Oi. Era só um pouquinho. Deixa eu ativar seu microfone aqui. Ativa ele, Anne. Oi? Eu tô do lado dela. Ah, tá. Por isso que eu ouvi a voz dela, mas estava com seu microfone. Tami, eu estou ouvindo tudo desde cedo. É que eu estou preparando para um atendimento agora de manhã, mas eu estou ouvindo tudo. Estou adorando. Ah, que bom. A senhora tem alguma dúvida? Não, Então tá tá bom. tudo bem. Podemos seguir? Podemos. Podemos. Eu achei que essa aula veio assim no tempo certo, porque inclusive tô arrumando umas coisas que vão lá pro escritório e agora a gente vai precisar de equipe, tá formatando tudo para poder começar esse ano e olha, já vou. Tá sendo muito assim, Tami, tipo, você dá a aula e no mesmo dia eu tenho a oportunidade de colocar em prática e tem feito muita diferença. Olha, depois vou ter que dividir aí com vocês como eu tô tendo experiências boas com o conteúdo que você tá transbordando e eu já tô tendo a oportunidade de aplicar e às vezes são coisas simples, assim, posicionamentos simples que fazem muita diferença no dia a dia. Ai, que bom. Fico muito feliz Tá. com o seu. Tami, eu estou atenta, mas eu também estou precisando mudar nessa área da gestão do tempo, né? E então eu estou assim já com muita expectativa de melhora para esse meu novo empreendimento, né? Essa minha clínica. Então já estou com muita expectativa de começar certo. Que bom, tia, isso mesmo. Eu só vou falar uma coisa para a senhora. Lógico que a gente quer sempre começar certo, né? Fazer a gestão certo, mas a gente sempre precisa ter em mente que dar o primeiro passo é muito importante, mesmo que ele não esteja perfeito. Dar o primeiro passo é sempre muito importante e continuar caminhando, porque assim, a gente vai melhorando no caminho.
Já É deixei de verdade. começar muita coisa por exemplo, de falar. Eu tenho conhecimento para falar e para transbordar, só que eu sempre fiquei buscando a perfeição. Sempre fiquei buscando a perfeição. Então, ver a Annelise falando assim, nossa, eu estou conseguindo colocar os seus conteúdos todo dia em prática e estou vendo resultados, isso para mim é muito importante, porque eu não ia fazer nada disso. É desafiador para mim. Eu não ia fazer porque eu sempre achava que eu tinha que ser melhor do que eu sou para começar a fazer. E sempre ficava buscando uma perfeição que não existe. Quem é perfeito é só Jesus Cristo, é só Deus. Ele é perfeito. Então eu tenho que começar com o que eu tenho. E assim, eu vivenciando que o que eu já tenho faz a diferença na vida de alguém, é Já é bom demais, surreal né? de bom. É bom Então, demais. eu falei para Jaque está nessa pegada também, né, de empreender, e eu falei para ela assim, Jaque, vamos fazer com Tami, porque ela tem estudado muito, isso vai acrescentar muito na nossa vida. E aí ela, então, bora. Então, assim, nós estamos focada nisso, de melhorar. É isso aí. Mas avançar também, né, Tami? Avançar. Daqui a pouco eu sei que você vai passar tarefa para nós de fazer vídeo, de gerar vídeo, eu já sei disso. Então, assim, nós estamos prontos para aceitar os desafios, Isso né? mesmo. E crescer. É isso aí. A Verdade. gente precisa colocar a carinha para jogo. E, É, por exemplo, nós só estamos aqui hoje nesse grupo porque eu, em certo momento, decidi colocar a minha cara para jogo e me forçar a esse desafio, porque é é, desafiador. Para mim, não é fácil. Colocar o rostinho lá e falar um pouquinho, transbordar um pouquinho daquilo que eu sei, não é fácil, mas é possível e pode mudar a vida das pessoas. E Deus nos chamou e para isso, né, tia? Para verdade, transbordar na vida dos outros. verdade. Então tá bom. Tô por aqui. Obrigada. Vamos lá para o próximo assunto, então. Ó, ativar o mudo aqui da Jaque para não atrapalhar, não dar ruído. Próximo assunto é adaptabilidade. E o que que é adaptabilidade? É dinamismo. Não é o mais inteligente, nem o mais rápido que prospera mais. É os que têm a maior capacidade de se adaptar. Porque, como a gente já falou, as coisas não são como a gente espera, como a gente planeja, como a gente quer que elas sejam. Então, se a gente não tem essa capacidade de se adaptar, a gente fica parado no tempo. Às vezes a gente fez um planejamento tão lindo, as coisas vêm acontecendo, de repente acontece uma coisa totalmente fora do esperado, fora do programado. E muitas pessoas param por ali, se enxergam menores do que aquele obstáculo. Então, o obstáculo nada mais é do que algo que nos faz pensar fora da caixa. O obstáculo ele vem para a gente procurar outras alternativas, outras saídas para enfrentar aquela situação, para continuar crescendo. Porque eu estou aqui numa crescente, de repente eu encontro um obstáculo aqui. O que eu preciso fazer? Eu não posso parar de crescer, eu não posso parar de evoluir. Eu tenho que achar uma maneira de achar uma brecha, ou passo a brecha por aqui e continuo crescendo, ou eu desvio por aqui, mas continuo crescendo. Então, sempre vão ter possibilidades, sempre vão ter opções, desde que eu esteja disposta a me adaptar e continuar no caminho do crescimento. Então, a gente tem que ter, e tudo é uma adaptação, tudo, tudo. A gente começa a falar pelo casamento. O casamento é uma adaptação, onde se você se adapta a uma pessoa que vem de crenças totalmente diferentes das suas, tem uma criação totalmente diferente, e que se você não se adapta, não flui, não vai, o casamento não vai para frente. A gente precisa se adaptar, precisa de concessões para conseguir dar certo, fazer dar certo. E eu só não, o que eu não posso aceitar? Eu só não posso aceitar aquilo que vai me tirar do meu propósito.
Aquilo que vai me tirar do propósito que eu tenho nessa terra aí, eu não aceito. Mas todas as outras coisas são possíveis de adaptação. Tudo, tudo. Então, se algo para você crescer é algo totalmente errado, vai totalmente contra aquilo que você acredita, você tem que buscar um outro caminho. Porque adaptar aquele caminho pode ser que já não dê mais certo. A gente tem que buscar. E esse buscar outro é uma adaptação de comportamento. Você vai se adaptar para que você possa construir um novo caminho. Porque às vezes o que falta ali naquele momento é um conhecimento, é um treinamento, é algo mais específico para você subir o próximo degrau. E o conhecimento, ele nunca teve nunca esteve tão fácil acesso como é hoje. Hoje a gente consegue tantos cursos na internet de forma gratuita, lógico que também tem conteúdo que é ruim, mas ao mesmo tempo tem muito conteúdo valioso, que às vezes com um clique a gente consegue ter vários insights importantes para subir o próximo degrau, para nos adaptar, para buscar uma saída para uma situação que naquele momento parece ser desafiadora. Então a gente sempre vai ter opção. E não fazer nada jamais pode ser uma opção para quem quer crescer. Às vezes a gente vai ter que buscar conhecimento, às vezes a gente vai ter que buscar resiliência, às vezes a gente vai ter que buscar pessoas, porque às vezes a gente precisa trazer para a gente pessoas que têm um know-how que a gente ainda não tem. Por exemplo, a Jaque está numa situação de uma empresa da a Ana Elise acabou de falar também, que precisa de pessoas. Precisa de pessoas para continuar crescendo. Que vocês sozinhas já chegaram num limite. Então, se você não entender isso, porque tem gente que fala assim, não, eu não quero ninguém, ninguém trabalha como eu gosto, ninguém trabalha como eu quero, você vai estar limitando o seu crescimento, limitando a sua evolução, a evolução da sua empresa. Então, lógico que vão vir pessoas que você vai ter que ensinar, vai ter que se adaptar ao jeito delas. Você não vai desfazer de quem você é, deixar de ser quem você é para ser o outro e aceitar o outro. Não. Mas para ter um relacionamento bom, a gente precisa sim se adaptar, focar naquilo que a pessoa tem de bom e ajudar ela a melhorar naquilo que pode ser melhorado, para que a gente possa evoluir junto. E isso é uma adaptação. Porque, por exemplo, hoje vocês não estão acostumadas a lidar com pessoas de fora dentro do negócio de vocês. Então, vocês vão ter que se adaptar a isso para que, de fato, o negócio cresça. É uma adaptação desafiadora, porque vem pessoas diferentes, com crenças diferentes, mas desde que vocês tenham muito claro, vou até sair um pouquinho aqui da adaptabilidade para falar para vocês em relação a crescimento de empresa, porque eu acho que todos estão passando por esse momento. A parte estratégica de saber o que é a empresa é muito importante. Na hora de você fazer a contratação, é muito importante. O que é a empresa de vocês? Qual é a missão da empresa de vocês? Quais são os valores da empresa de vocês? Porque se os valores da empresa não estiver alinhado com os valores das pessoas que vão entrar na empresa, a adaptabilidade vai ser muito difícil. Muito. Então, mas quando vocês têm tudo isso estruturado no início do crescimento, é muito mais fácil para você fazer a contratação. Então, essa gestão estratégica, até voltando na parte da gestão um pouco, essa gestão estratégica de saber qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os valores da empresa, quais são os propósitos, o que é inegociável para a sua empresa, qual que é o comportamento que você jamais vai aceitar de um colaborador seu perante a um cliente ou perante alguma coisa dentro da sua empresa. E isso vai o quê? Vai funilando o seu negócio. Então, quando você tem isso claro,
Na hora de contratar, se a pessoa já não tem algo que é de valor para você, você já não contrata. Porque para você fazer aquela pessoa se adaptar ao seu negócio, sendo que ela não tem aquele valor específico que é importante para você, você vai demandar muita energia e às vezes você não vai conseguir fazer. E você pode se frustrar por isso. Então, quando a gente vai começar um negócio, é muito importante que a gente saiba quem é essa empresa. O que essa empresa faz? O que essa empresa vai entregar? O que as pessoas que vão trabalhar nessa empresa precisam ter? Quais características as pessoas que vão trabalhar na minha empresa precisam ter? Eu não sei se vocês já têm isso claro, mas é muito importante que vocês tenham isso claro. Quais características as pessoas que vão trabalhar para você precisam ter? Porque isso, quando a gente contrata de qualquer jeito, a gente precisa investir muito mais tempo em treinamento. Isso eu falo por experiência própria. Quando eu contratava aleatório na empresa, eu gastava muito mais tempo treinando as pessoas. E quando hoje a gente contrata mais estrategicamente, né, entendendo quem é a pessoa, quais são os valores, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Então, voltando aqui à nossa adaptabilidade, tem algumas coisas que atrapalham a adaptação. O ambiente, as pessoas. Por isso que na hora da contratação é importante a gente saber quem é aquela pessoa, conhecer quais são os valores dela. Ah, mas como é que eu faço para fazer isso, tá? Como é que eu faço para saber disso? É importante vocês criarem um questionário de entrevista das perguntas que são importantes para você. Perguntas que vão trazer à tona numa conversa o comportamento daquela pessoa em determinadas situações. Por exemplo, como você reage a alguém que reclama daquilo que você fez? É uma pergunta importante, às vezes, para a Jaque. Por quê? Ela vai entender como a pessoa reage a uma reclamação. Porque pode ser que o cliente, na hora de retirar, ou na hora de colocar as coisas da festa lá, ele faça uma reclamação ou outra. Se a pessoa não tiver essa ideia do que é reclamação e como ela pode sobressair a isso, a Jaque vai ter que treinar. E se a pessoa já não tiver esse entendimento, vai ficar muito mais difícil. Pode ser que desagrade um cliente ou outro. Porque a partir do momento que você traz pessoas para a sua empresa, hora ou outra, essas pessoas vão ter contato com o cliente de vocês. Então, isso tem que estar muito bem claro, porque nem todo mundo sabe se adaptar ao cliente. Nem todo mundo. Vocês têm um entendimento maior e, com certeza, vocês conseguem se adaptar a vários tipos de cliente, porque tem clientes e clientes. A gente sabe disso. E o jeito que a gente atende o cliente A não é o jeito que a gente atende o cliente B. Eu preciso me adaptar para atender o cliente A e preciso me adaptar para atender o cliente B. E se a pessoa que trabalha comigo não tiver esse entendimento sobre adaptabilidade, o jeito que eu atendo um não é o mesmo jeito que eu atendo o outro, isso pode dar conflito na minha empresa e pode me gerar desgaste. Só que às vezes o problema não está no outro, no colaborador, está em mim, que quando contratei não deixei claro, não expliquei como funciona, não expliquei como eu quero, não expliquei como é que tem que ser. Por isso que a base estratégica da empresa de vocês que está crescendo, ela tem que ser sólida. Para a empresa crescer de forma estruturada. E isso é responsabilidade de cada uma de vocês, desde o início, pensar estrategicamente no negócio, como se o negócio fosse já gigantesco. É agora que começa. É agora que vocês precisam começar a pensar em tudo isso. E aí, no dia a dia, conforme vai crescer, né, a gente vai se adaptando para ser cada dia maior. Porque hoje a gente não, por exemplo, já que hoje você pensa, com certeza pensa em ter uma grande empresa, mas ainda não tem estrutura para isso. Mas você vai crescendo e vai se adaptando.
se moldando àquele crescimento, àquele próximo degrau. Faz sentido para vocês a adaptabilidade? A importância da adaptabilidade na nossa vida? Sim, faz. Faz sentido, Jaque? Eu vi você Faz, balançando a cabecinha ali na hora que a gente... O jeito que a gente atende um cliente A não é o mesmo jeito que a gente atende o cliente B. faz muito sentido. Que bom. Que bom que está fazendo sentido para você. E deixa eu só verificar aqui se a gente tem os assuntos que a gente ainda tem. O próximo assunto, podemos passar para o próximo assunto? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Pode ser. Pode sim? Então tá, vamos lá. Nós vamos falar sobre abundância. E para começar a falar sobre abundância, nós vamos colocar a abundância no contrário com escassez. Escassez é quando não tem para mim e não tem para os outros. A abundância é quando só tem. Quando eu sou abundante, é quando eu tenho para mim e para aqueles que eu amo. E além da abundância, tem o transbordo. É quando tem para mim e para todos os outros. É o que a Elza acabou de falar ali, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer vídeo. É importante que faça, porque quando eu começo a transbordar aquilo que tem dentro de mim, eu começo a colocar para fora para beneficiar não só os meus, mas para beneficiar outras pessoas, para beneficiar os outros. Então, mas para eu ser transbordante, primeiro eu preciso ser abundante. Eu preciso ter para mim e ter para aqueles que eu amo. E quando a gente fala de abundância, a gente entra totalmente de frente com algo chamado escassez. E muitas vezes a gente tem muitas plantinhas de escassez na nossa cabeça. Escassez de dinheiro, às vezes eu não posso ter muito dinheiro, porque o que os outros vão pensar de mim se eu tiver muito dinheiro? É pensamento de escassez. Eu vou estudar, mas eu vou estudar só até um limite, assim, porque se eu tiver muito conhecimento, as pessoas vão achar que eu quero ser melhor do que elas. Pensamento de escassez. Eu não posso. Fui no shopping, vi uma roupa lá, é cara. Pensamento de escassez, porque eu começo a condicionar meu cérebro que eu nunca vou ser capaz de comprar aquela roupa. Pensamento de escassez. E se a gente não for quebrando esses pensamentos de escassez aos pouquinhos, a gente não vai chegar na abundância. A escassez, ela limita o nosso crescimento. Limita a nossa evolução. Do mesmo jeito que tem pessoas que acham o serviço de vocês caro, que ainda não enxergaram o valor disso, é um pensamento de escassez. Porque eu posso falar quando eu vejo alguma coisa cara, eu ainda não posso pagar, mas no futuro próximo, eu ainda não posso fazer uma festa com a Jaque, mas no ano que vem, ela que vai fazer a minha festa. Tem muita gente que diz, não, é muito caro, não quero. É um pensamento de escassez. Como que eu vou ser abundante financeiramente se eu olho para as coisas e falo assim, tá caro, não posso pagar, não tenho condições, não tenho dinheiro. E a gente precisa começar a mudar a mentalidade da forma como a gente externa as coisas. Não posso comprar agora, não posso fazer agora, mas no futuro próximo eu terei condições. E isso é muito forte, porque eu falo por mim mesma. Eu até há pouco tempo atrás, às vezes eu passeava no shopping e vi uma vitrine, uma roupa muito cara, e falava assim, nossa, quem que é louco de comprar uma roupa dessa? Olha o preço. Eu vi uma roupa ali de R$ 10, R$ 15, exemplo, muito mais barata e estou bem vestida. É pensamento de escassez. Porque só consegue comprar coisas de valor alto quem tem abundância financeira. Então, quando eu vou falando isso, por mais que seja pequeno, eu estou colocando no meu cérebro que isso é caro demais para mim. E que eu jamais vou ter dinheiro suficiente para investir X nessa roupa.
é pensamento de escassez. Ah, quer dizer que eu vou ter que sair comprando uma coisa que eu não tenho condições? Não, não é isso. Quer dizer que você vai condicionar o seu cérebro para pensar que você pode adquirir, que você pode comprar qualquer coisa. Pode ser que você não consiga agora, mas que no futuro você conseguirá. Só que se eu já não começo a plantar a sementinha da abundância na minha cabeça hoje, dificilmente eu vou conseguir colher. Eu preciso plantar a semente da abundância hoje, tirar essa escassez que está plantada dentro de mim para poder viver o extraordinário. A escassez limita a minha abundância. Escrevam isso, a escassez limita a minha abundância. E a vida de rico, ela é treinada. Treinada. Eu acho que eu já falei, usei aqui, já usei em algumas outras aulas, que posso sim ir num restaurante caro, que eu acho carérrimo, sentar e tomar um suco. Mas o que eu vou fazer lá? Só vou treinar a minha vida de rica. Sério? Vou treinar a vida que eu quero viver, gente. Começa hoje a vida que eu quero viver. Eu preciso treinar minha vida de rica. Por quê? Eu preciso colocar para o meu cérebro que isso vai ser normal para mim. A sementinha da abundância eu planto agora, mesmo sem ter condições exatamente que condizem, né, com aquela roupa, com aquele restaurante. Mesmo sem ter essas condições, eu posso começar a plantar a sementinha. Porque senão eu nunca vou colher. Se eu não escolher plantar a semente da abundância na minha vida, eu não vou ser abundante nunca. Eu vou ser sempre limitado pelos meus pensamentos de escassez. Porque eu tenho certeza que não é só eu, que às vezes passa, vê uma blusa lá de R$ 1.000, acha carérrima. E para muitas pessoas é troco. Eu quero chegar ao momento que eu vou achar que isso é troco. Só que eu preciso começar a condicionar o meu cérebro hoje. Porque se eu não plantar, eu não vou colher. Faz sentido para vocês ou não? Meu pai tá aqui do lado ouvindo, falou que mamãe não vibra na escassez, mas nem a pau. É isso aí. Ah, mas faz sentido. Porque a gente fala assim: ah, restaurante caro, não posso nem chegar perto. Ah, essa loja é cara, não vou nem passar na frente. Às vezes, nosso comportamento é esse. Muito pelo contrário, eu ainda não fiz essa experiência, tá? Mas eu vou chegar lá no shopping, vou entrar lá no animal e vou sentir o cheiro. Ai, cheiro bom, e já vou começar, né? Por quê? Mas Eu preciso condicionar o meu cérebro que aquilo é normal. Senão, nunca vai ser normal para mim. eu acho que a gente vibrava, né? Não vibra mais. A gente vibrava tanto na escassez que às vezes você não se sente nem à vontade para entrar num ambiente desse. Às vezes, assim, já fui em alguns restaurantes mais caros e eu ficava, gente, o povo aqui é diferente. Ai, como que come esse negócio? Mas se não começar, né, não vai. Se não plantar a semente, não colhe o fruto, né? Verdade. Então, a abundância é isso. Você pensar grande, pensar que você pode muito e começar a plantar essa sementinha dentro de vocês para que de fato vocês possam colher. Porque Deus nos fez para ser abundantes. Ele não fez a gente para ser rasos. Ele fez a gente para ser abundante. Abundante, abundante em todos os sentidos. E abundante financeiramente também, de riqueza. A gente precisa já no condicionar o nosso cérebro, como usou a palavra, como usou a Annelise, né, a palavra vibrar, né, que veio muito a calhar nessa situação. E quando a gente fala de energia, é uma vibração mesmo, né? Vibrar nessa energia de abundância e aceitar que somos abundantes e agir conforme a isso, sem pensamentos de escassez. Então, a partir de hoje, caiu por terra, tá caro demais, caiu por terra, não consigo,
Cair por terra tá fora da minha realidade. E vocês estão me ouvindo bem? Sim. E apareceu que a internet estava instável. Então, caiu por terra, porque nós somos abundantes em todos os sentidos. Você é abundante, Jaque, super abundante. Annelise, você, abundância em pessoa. Elza, abundância tá aí, tá jorrando, transbordando na sua vida. E é assim que a gente merece viver. Deus não fez a gente para menos do que isso. Então, treinem a vida de rico de vocês, tá? Treinem a vida de rica, milionária de cada uma de vocês. Cacheta, treina a vida de rico aí, hein? Treinar a vida de rico. Vamos para o próximo. Alguém tem alguma pergunta? Amém, recebo. Vamos lá para a próxima chave. Deixa eu só. Acho que eu pulei uma. Eu coloquei aqui no grupo que a gente ia falar sobre autoridade. Só que antes de autoridade tem autoconfiança. É o quinto assunto de hoje para a gente poder finalizar. Tem uma parte da Bíblia que é muito conhecida, né? Muito falada. E a gente usou, né, como princípio para iniciar a aula de autoconfiança. Seja forte e corajosa. O que é ser forte e corajosa? É acreditar em si mesmo. Muitas pessoas confundem autoconfiança com arrogância. Quando a gente vê alguém muito seguro de... Eu já passei por essa situação. Quando eu vi alguém muito seguro de si, né? Até eu falo pelo Pablo Marçal mesmo, né? Que disponibilizou esse conteúdo. Em dado momento eu comecei a seguir ele e eu deixei de seguir, porque para mim ele parecia muito arrogante. Mas com o tempo eu fui entendendo que não era arrogância, é autoconfiança. Você confiar em você, confiar no seu trabalho, confiar naquilo que você carrega. Para muitas pessoas podem soar como arrogância, mas não é. Mas quando soa como arrogância, isso não quer dizer nada sobre você, quer dizer sobre o outro. Quer dizer que o outro ainda não está preparado para acessar aquilo que você tem, para acessar a confiança que você tem. A gente não tem que se preocupar com os outros pensando que nós somos arrogantes. Nós temos que ter ciência de quem nós somos. A gente precisa ter esse autoconhecimento para poder, de fato, ter certeza que essa autoconfiança não vire arrogância, porque é uma linha muito tênue mesmo, né, entre a autoconfiança e a arrogância. A autoconfiança, ela não me coloca na posição de melhor do que os outros. A arrogância me coloca. A autoconfiança me coloca na posição de ser melhor do que eu sou. Hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, a minha autoconfiança ela aumenta gradativamente no dia a dia. Por quê? Imagina a gente, do jeito que nós estamos, com o conhecimento que nós temos. Ok, estamos aqui numa situação confortável, boa, uma situação financeira excelente. Ótimo. Vamos parar de aprender. Vamos parar de estudar. Parar de estudar sobre a gente, parar de estudar sobre os outros, parar de estudar sobre o negócio. Nosso negócio está top, é o melhor, mas agora já chega, nós vamos parar. Passa um dia, passa dois, passa três, passa quatro. Daqui a pouco, o que vai acontecendo? A frequência vai caindo. A frequência vai caindo e automaticamente a nossa confiança naquilo que a gente faz vai diminuindo, porque coisas novas vão surgindo e a gente não vai captando essa energia dessas coisas novas.
E o que acontece? A nossa confiança no nosso trabalho, em quem nós somos, aonde nós podemos chegar, ela vai diminuindo. Por isso que a autoconfiança, ela é uma crescente. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente investe na gente, quanto mais a gente investe em conhecimento, mais autoconfiança a gente tem, mais propriedade a gente tem para falar dos assuntos. Quanto mais festa você faz, já que quanto mais você estuda sobre isso, mais propriedade você tem. E mais autoconfiança você tem. Mais você consegue bater no peito e falar assim: eu sou boa nisso. Não é qualquer pessoa que vai contestar o seu trabalho e você vai ficar quieta, porque você vai ter argumentos para sobressair. Porque você confia naquilo que você faz, você confia em quem você é, você confia no trabalho que você entrega. Tudo isso faz parte da autoconfiança. E Deus nos fez para ser fortes e corajosos. Isso nos capacita para enfrentar qualquer desafio. Quando eu penso, eu sou forte e corajosa, eu vou além. Eu vou além dos obstáculos que aparecem. E continuo crescendo e investindo para que, de fato, a minha confiança em mim mesmo seja forte. Forte, porque muitas vezes, muitas pessoas se acham confiantes, mas no primeiro questionamento, na primeira pergunta que põe o conhecimento delas à prova, elas já ficam balançadas, já não sabem responder, já ficam perdidas. Gente que é autoconfiante, ele pode ser confrontado sobre aquilo que ele faz e sobre quem ele é, que ele vai ter resposta. Que ele vai ter resposta, porque ele confia naquilo que ele é e naquilo que ele faz. E quanto mais resultados eu tenho, quanto mais eu cresço, mais autoconfiante eu fico. Quanto mais resultado, mais autoconfiança. E o que aumenta a nossa autoconfiança? Problemas. Resolver problemas. Nós temos que ser amantes de problemas. Eu amo problema. Porque o problema me capacita, me tira da zona de conforto para que eu possa ser melhor. E eu, tendo resultados melhores, eu sou ainda mais autoconfiante. Porque ninguém tem autoconfiança com tapinha nas costas. É enfrentando os problemas. É enfrentando problema com obra, ajudando as pessoas a enfrentar problema de saúde, é enfrentando o problema da festa, tentando realizar o sonho das pessoas nas festas. Ah, eu quero isso aqui. Ah, mas eu nunca fiz, mas eu vou fazer. E toda vez que você pega algo para fazer que você ainda não fez, que você enfrenta essa situação diferente, nova, você cria condições de crescer. Já pensou, já, que se todo alguém falasse para você que queria uma festa que você nunca fez, e você falasse assim, ah, não, assim eu não faço? O quanto que você ia limitar a sua possibilidade, a criatividade da sua empresa? Ah, eu quero festa da Frozen. Ah, Frozen eu não faço, faço Minnie. Ah, mas eu não quero Minnie, eu quero Frozen. Ah, mas Frozen eu não faço. Já pensou? Igual a Melissa, ó. Não tem como. Ah, eu quero um sobrado. Ah, sobrado eu não faço, mas eu faço uma casa térrea fenomenal. Não, mas eu não quero casa térrea, eu quero sobrado. Não, mas sobrado eu não faço. Se fazer um sobrado para mim hoje é um problema, eu vou enfrentar ele, vou ficar boa nele e depois eu vou monetizar isso para outras pessoas. Hoje eu não faço a festa da Frozen, mas eu vou assumir esse desafio aqui, né? Vou aprender, vou crescer e vou ter confiança para fazer isso de novo. Porque eu posso responder para o meu cliente, não, eu não faço isso. Mas eu também posso falar para mim mesma, ah, eu vou fazer isso. E vou aprender com isso. Então, toda dificuldade, todo problema que aparece, principalmente quando ele é colocado por algum cliente, ele quer algo novo, quer algo diferente, e se a gente se coloca na posição de fazer acontecer, de enfrentar aquela situação, nós crescemos. E isso nos traz autoconfiança para realizar coisas maiores. E eu sempre vou pensar, poxa, eu consegui fazer a festa da Frozen, nunca pensei que ia dar conta, mas eu fiz.
Aí na hora que vem um outro cliente com uma festa que você nunca fez, com um tema que você nunca colocou em prática, você fala assim, não, se eu fui capaz de fazer a festa da Frozen, eu também sou capaz de fazer isso aqui também. E isso vai dando pra gente autoconfiança, poder de realização. Então, por isso que o problema, ele é a parte essencial da autoconfiança. É o problema. Tem gente que fala assim, não me apareça com o problema aqui. Ninguém cresce com tapinha nas costas. Ninguém cresce com tapinha nas costas. A gente cresce enfrentando as dificuldades. É aí que a gente cresce. E é aí que a gente ganha autoconfiança em quem a gente é e no nosso potencial. E no serviço que a gente entrega. E com isso, né, com essa coragem de enfrentar os problemas, vem o quê? A maturidade. A gente vai amadurecendo no processo, quando a gente se predispõe a enfrentar o problema. A gente vai ficando mais maduro naquilo, vai tendo mais repertório para resolver, vai tendo mais possibilidade de crescer frente àquela situação, mas porque a gente foi forte e corajosa para enfrentar. Então, essa força, né, e essa coragem, ela nos traz no dia a dia autoconfiança. E para isso eu tenho que focar em ter uma mente solucionadora, porque os problemas eles vão aparecer e todos os problemas eles são benéficos, porque eles vão me tirar da zona de conforto e vão me fazer pensar fora da caixa. E isso, se eu não for uma pessoa que é focada na solução, eu caio no primeiro problema. Nós somos pessoas solucionadoras. Repitam aí. Eu sou solucionadora. Quero ver a boquinha mexendo. Isso aí. Vocês são solucionadoras. E o resultado da solução de cada uma de vocês vai aumentar a confiança de vocês em vocês mesmas, no trabalho que vocês entregam. Isso muda tudo, muda a precificação, muda a rentabilidade, isso muda tudo. Então, treinamento aumenta a autoconfiança, solução de problemas aumenta a confiança, resultado aumenta a autoconfiança, transbordo aumenta a autoconfiança. Eu transbordando aqui para vocês, isso aumenta a minha autoconfiança em fazer isso. Porque até então eu nunca achei que eu fosse capaz de abrir uma sala, né? E transbordar aquilo que eu sei. E isso tem aumentado a minha autoconfiança. E a gente precisa entender que quem depende de elogio cai na primeira crítica. Se eu fico fazendo, esperando elogio de alguém, na primeira crítica, eu já crio, já vem uma nuvem negra na minha cabeça. Toma conta. A gente é autoconfiante, a gente não precisa de elogios dos outros, a gente sabe o que a gente está fazendo, porque a gente confia na gente, confia no nosso trabalho. E quem não confia fica esperando elogio do outro para se autoafirmar. E quem depende de elogios cai na primeira crítica. Na hora que eu preciso do elogio do outro para me autoafirmar, na hora que a pessoa vem e dá uma crítica, pronto, a nuvem negra pairou aqui na cabeça, e para eu sair desse buraco aí, é complicado. É complicado. Então, o que eu falo para vocês, não dependam de elogios. É bom? É muito bom. Dá um gás? Dá um gás. Só que a gente não pode depender dele. Porque depender de elogio é como se você dependesse do outro para você viver. Para você crescer. A gente depende do outro para crescer? Depende. Só que não dessa maneira, entendeu? Por exemplo, a minha empresa crescer, eu tenho um limite. A minha empresa vai até aqui. Mas para ela ficar maior, eu preciso de outras pessoas. Então, eu vou depender de outras pessoas para fazer a minha empresa crescer. Só que essas pessoas, elas têm que estar condizente com o meu negócio. Não posso depender do elogio. Dependo das pessoas, do trabalho e da entrega. Do elogio, não. Do elogio, não. Então, quem depende de elogio cai na primeira crítica. Quando eu confio em Deus,
que é o nosso caso aqui, nós confiamos nele, nós confiamos em nós. Então, quando eu tenho a minha confiança clara em Deus, eu consigo confiar em mim, que eu entendo, sou filha dele, sou merecedora de toda a abundância que tem nesse mundo. Eu confio no meu trabalho, confio naquilo que eu faço, eu confio em quem eu sou, porque Deus confia em cada uma de nós. Ele confia em cada um de nós e é bíblico. Ele falou que nós vamos fazer coisas grandiosas. Nós vamos fazer coisas grandiosas. Nós temos essa responsabilidade, precisamos acreditar que nós somos capazes. Ter essa autoconfiança. Ter essa confiança que vem do alto mesmo. Autoconfiança. Confiança do alto. Confiança que Deus depositou em cada uma de nós para realizar coisas, para modificar pessoas, para transformar futuros. Primeiro nosso e, consequentemente, das outras pessoas. Primeiro nós, depois de quem está ao nosso redor e depois das outras pessoas. Por isso que Elza falou assim, uma hora você vai pedir para postar, postar é importante, porque a gente começa a modificar a vida do outro. E para Deus isso é muito valioso. Já é valioso quando a gente modifica a vida de quem a gente ama. Você imagina a gente modificar a vida de quem a gente nunca nem viu. Imagina o quanto que o céu não entra em festa. Alguém chegou aqui. Nessa, tia. Deus te abençoe, amor. Tudo bem? Tudo. Vim aqui visitar essas maravilhosas. Ai, que bom, que bom. Fazer uma consulta? Fazer consulta. Sim. Isso aí, tá no lugar certo. Então é isso, gente. O que eu quero pedir para vocês. Confiem no trabalho de vocês, confiem em quem vocês são, porque Jesus Cristo, Deus lá de cima, confia no potencial de cada uma. Entreguem o melhor de vocês todos os dias. Quando forem colocar a cabeça no travesseiro, façam uma reanálise do dia. Verifiquem o que ficou faltando, para que daqui a uns dias você deite e fale assim, gente, hoje eu fiz tudo que eu precisava ter feito para o meu dia ser excepcional. Tudo. Nós temos o poder de viver o extraordinário. A gente só não vive porque a gente se limita. Mas nós temos esse poder. Então, nós estamos aqui reunidas justamente para isso, para liberar todo o extraordinário que tem em cada uma de nós e poder viver, quebrando cada dia, cada semana um bloqueio, seja ele de escassez, seja ele de merecimento, todos os dias. Às vezes não, nós temos bloqueios que nós mesmos não reconhecemos. Só que se a gente não se coloca pronta e tem a autoconfiança que você vai desbloquear tudo que aparecer, a gente não segue. A gente não segue. Eu tinha um bloqueio grande da maternidade, de achar que se eu não ficasse só com a minha filha, eu não ia ser uma boa mãe. Eu nem sabia que isso era um bloqueio. Mas desbloqueando isso, clareou muita coisa. Eu consegui focar até no meu casamento, que antes o meu foco era minha filha. E hoje meu foco é o meu casamento. Então, eu entendo que se o meu casamento está bem, ela está bem. Antes não. Se ela está bem, meu casamento estava bem. Antes era assim. Era dessa forma que eu entendia. Então, a gente vai quebrando, quando a gente vai enxergando, a gente se entende que a gente tem capacidade de quebrar os bloqueios que a gente vai enxergando na nossa vida, isso vai fazendo que a gente seja mais confiante no dia a dia e tenha mais força para vencer. Repito o que eu falo nas outras aulas. Nós carregamos toda a solução que a gente precisa. Tudo. Se alguma coisa que está ainda me parando, me paralisando, eu ainda não acessei o conteúdo para que eu possa desbloquear esse caminho aí. Mas eu posso. Eu posso.
Então, acreditem em vocês, gerem resultados para que esses resultados eles tragam autoconfiança na vida de cada um de vocês. A autoconfiança gera sim abundância, tá? Porque quanto mais autoconfiantes vocês são, mais abundantes vocês conseguem ser, né? A autoconfiança gera abundância. Sejam adaptáveis, que não é o mais forte, nem o mais rápido, é o que tem a capacidade maior de adaptação, porque as coisas não acontecem como a gente planeja 100%. A gente tem que ter essa capacidade de se adaptar, de se reorganizar, de se reinventar no dia a dia, né? Aconteceu alguma coisa que não deu certo na obra, se você não conseguir se adaptar e fazer daquilo virar um extraordinário, não vai ser 100%, já que na hora que for mexer na festa, quebrou um negócio importante, se você não conseguir adaptar isso, colocar uma outra coisa, ajustar ali, às vezes a gente não tem tempo para entregar o extraordinário como a gente planejou. A gente precisa adaptar. Então, a adaptação, ela é importante, desde que não infrinja nenhum dos nossos valores, desde que não vá contra o nosso propósito de vida, a gente precisa adaptar. E usando tudo isso, fazendo uma gestão, né, daquilo que a gente é, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E se a gente não consegue fazer uma gestão das emoções, a gente não consegue se adaptar. A gente não consegue fazer uma gestão de quem a gente é. A gente não é abundante. Se eu não reconheço quem eu sou, eu não consigo gerir, eu não consigo ser abundante na minha vida nem na vida dos outros. Eu não tenho autoridade nenhuma se eu não tenho gestão de quem eu sou. E no meio de tudo isso tem a energia, né? Que nos possibilita a crescer e converter tudo que não é bom para que seja bom, porque nós somos pessoas boas e a partir do momento que qualquer tipo de energia que vem até nós não chegue como a gente quer, nós temos a capacidade de converter. Então, eu capturo a energia, seja ela qual for, eu converto ela, se ela for uma energia ruim, e eu canalizo ela e uso como força propulsora para eu continuar crescendo. Ok, meninas? Então, nós vamos levantar agora, já que como é a primeira... Bom, primeiro, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu não tenho dúvida, eu queria falar que tudo entra no contexto da autorresponsabilidade, né? Quando você se posiciona para fazer algo diferente, para ter resultados, você precisa agir, você precisa é, ter essas soluções, né? Deixa eu só desligar o microfone da minha mãe que está aqui junto e está dando eco. Um pouquinho. Acho que eu vou sair, que ela entrou em atendimento. Ela saiu e deixou meu pai assistindo. Mas, assim, eu tenho percebido que tem muito a ver com autorresponsabilidade, porque às vezes quando algo foge do controle, é muito fácil culpar o outro, né? Por exemplo, eu tenho muito isso, eu trabalho com terceiro, então é muito fácil eu culpar o terceiro antes de achar uma solução. Então, trazendo para esse posicionamento do resultado e da autorresponsabilidade, tipo, eu tenho que ter, como que é? A viração própria, lá de ser se vira da gente, que ser a sigla, IVP, o IVP, você tem que, já que tem a aula, acho que ficou salva, provavelmente também vai te mandar o link, tem uma aula que ela fala assim, que você tem que se virar, você tem que ser a solução. E colocando dentro disso, né, a gente praticamente fazer acontecer. Porque terceirizar o resultado, a gente não chega onde a gente quer, né? Então, pegar para fazer, se responsabilizar, ter soluções diferentes, né? Também sair da caixinha do convencional.
Eu mesma tenho tido esse desafio. A gente está acompanhando a execução de uma obra de reforma. Então, assim, a reforma normalmente ela é um pouquinho estressante, ela às vezes sai do cronograma por ter algumas surpresas, e para mim está sendo uma nova experiência, esse novo olhar pro problema que, na verdade, eu estou tomando para esse rumo do desafio, que é conduzir o cliente e a equipe nessa perspectiva de solucionar esses problemas. Então, na sua reforma mesmo, também a gente teve umas intercorrências, tivemos que ter algumas soluções, algumas foram erros de projeto, outras de execução. Então, eu estou tendo um novo olhar para esse contexto. Lá nessa obra, entre projeto e execução, assim, foi um tempo recorde. Então, nós estamos passando mais tempo lá para poder acompanhar a equipe. Então, assim, eu também estou vendo a necessidade da equipe, eu estou conseguindo conduzir os clientes com os fornecedores, assim, com mais sabedoria, com mais intencionalidade. É igual eu queria que a cliente fechasse os móveis na grafite, eu consegui conduzir o orçamento. Antes eu deixava em aberto, olha, a especificação do projeto é um sofá com tais dimensões e você vai precisar de estantes metálicas, então você pode pegar e você pode orçar onde você quiser. E hoje não, hoje eu já peguei, já direcionei e foi mais fácil para a cliente e foi mais fácil para mim, porque eu tenho fornecedores que eu confio que são de qualidade, que vão me atender com excelência. Então, eu até falei para a Yasmin que depois dessa obra a gente já vai passar uma peneira nos nossos fornecedores e eu me senti assim, depois que a gente começou a aula, eu acho que eu falei que ela veio no 45 do segundo tempo de 2022, porque a minha alma, tipo, já estava ansiando por mudanças. Então, assim, algo já estava acontecendo aqui dentro. Pessoal, profissional, sabe? E, como a gente sempre fala, né? Tia Mazinha também fala, acho que o universo, Deus, ele encaminha as pessoas no tempo certo. Eu sou muito assim, eu estou muito grata, porque eu estou conseguindo aplicar o conhecimento de forma simples e ter os resultados, sabe, também. Você me conhece, sabe que eu sou super chorona, mas assim, eu estou muito feliz porque eu percebo que eu também estou transbordando esse conhecimento, estou levando um pouquinho já para o meu escritório, para Yasmin, aqui em casa, a gente sempre que tem oportunidade de comentar, eu já estou passando, porque quando a mudança acontece em nós, é natural, né? A gente querer que quem está próximo viva a mesma experiência, passe pela mesma experiência. Então, eu acho que o curso, assim, no geral, né? Eu acho que já dando depoimento de final de curso. No geral, ele é um conteúdo muito precioso, porque ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem um potencial de mudança, assim, fora do comum. O que eu tentei 2022 inteiro como profissional, sabe? Eu estou conseguindo aplicar não tem um mês, né? Tem quantos encontros que a gente fez? Acho que não Esse é tem um o mês. quarto encontro, né? Então, vai fazer um mês que a gente está fazendo o treinamento e eu consegui, assim, resultados muito bons mesmo. Sem contar a maturidade, né? Eu fico sem palavras, Anne, assim, eu fico muito grata a Deus por ter me dado essa coragem, né, de enfrentar esse bloqueio, de achar que eu tinha que esperar ficar perfeito para eu poder passar, porque a gente faz uma aula, né, e eu pensei, sim, em montar um treinamento para as pessoas, mas eu pensei em esperar acabar o curso, eu estudar tudo de novo para poder fazer algo que eu achasse perfeito. E em dado momento, né? Até acho que foi numa dessas aulas aqui que eu falei, não, eu vou começar com o que eu tenho, com o que eu sei.
Foi a aula de MVP, que é o mínimo viável do produto. O que que é o MVP? É você fazer com aquilo que você já carrega. É você dar o primeiro passo com aquilo que você já tem. Então, ver você falando aí me dá uma força que você não tem ideia do tamanho, sabe? Para poder mudar a vida de outras pessoas. Você conhece a minha história, eu venho de uma empresa familiar e você sabe como é a minha liderança, né? Então, até para eu tirar um tempo de estar fisicamente na empresa, para estar aqui, né, focado no meu aprendizado, na minha evolução, focado em fazer com que as pessoas também cresçam, para minha liderança não é fácil aceitar isso. E toda a minha vida, como não é fácil para minha liderança aceitar isso, eu sempre me limitei a fazer ele achava certo e nunca fiz o que eu queria fazer. E me encontrei muito nessa situação de passar a informação para frente. Eu já li tantos livros, eu já fiz tantos cursos, sabe? E pensar que tudo isso que eu fiz acabou em mim é muito ruim. E pensar e ver agora tudo isso nascendo de mim é muito mais valioso. Então, vendo a sua transformação partindo de algo que a gente vivenciou e experienciou aqui, mesmo eu não achando que eu estava pronta para fazer, nossa, muda toda a minha trajetória. Então, eu te agradeço assim do fundo do coração pelo seu feedback, porque eu percebo que estou acertando, entendeu? Não que eu dependa disso, mas, como eu falei, não dependo de elogio, mas é uma mola propulsora para. E também um diagnóstico de caminho, o caminho está correto. Continue seguindo, né? Então, eu te agradeço, assim, do fundo do coração. Lógico que eu vou querer esse depoimento seu para eu postar e eu vou falar a verdade, assim, monetizar tudo isso, porque isso aqui hoje é gratuito, mas o interesse é monetizar. E Deus nunca proibiu a gente de ganhar dinheiro com aquilo que a gente faz de melhor, muito pelo contrário. Tem a parábola dos talentos, né? Ele dá talentos para as pessoas e nem todo mundo volta com um talento multiplicado. E ele tinha dado ele tem dado uns talentos para mim e até hoje o que eu fiz foi esconder esse talento debaixo da terra. E agora eu estou buscando, né, multiplicar esses talentos. Então, quando eu jogo isso para você, eu estou multiplicando tudo que eu aprendi na sua vida. E isso tem muito valor para mim e valor para aquele que eu sirvo, que é Jesus Cristo. Então, entrar nessa vibe, né, nesse lifestyle de transbordar e mudar a vida das pessoas é muito valioso, muito valioso. Eu vou buscar, assim, eu ainda não achei um direcionamento correto, né, para mim, mas depois eu quero conversar com vocês, depois dos módulos, para entender um pouquinho de vocês, o que vocês cresceram nesse tempo comigo, porque às vezes eu fico meio na dúvida, sabe, se é o foco no empresarial, que eu também tenho um know-how muito grande, se é o foco no emocional, né, na pessoa, ou no CPF, ou no CNPJ. Então, tudo isso eu estou construindo ainda, eu estou começando com o que eu tenho para funilar e aí, de fato, fazer com que isso vire um produto. Mas agradeço pelo seu feedback, assim, minha vontade era estar aí do seu lado, te dar um abraço bem apertado, mas sinto meu abraço mesmo, assim, coração, com toda a gratidão que eu tenho por você, pela sua vida, pela sua entrega, porque é o que eu falo, não é só a teoria. O que eu falo aqui não é nada perto do que vocês podem fazer com ações em cima disso, porque a teoria não traz resultado para ninguém. O que traz resultado é a ação, é a prática. E posterior a isso, a constância, você fazer todos os dias. Por exemplo, você teve resultado diferente quando você pegou o cliente pela mão, conduziu até o seu fornecedor e fez parte da negociação. Isso foi você praticou uma vez. E aí você pratica duas, pratica três, pratica quatro, cinco, seis. Isso vai virando uma constância no seu atendimento e vai sendo o diferencial que você tem. Obrigada, tá? Jaque, você quer se posicionar? Nossa, assim, para mim, o próximo
próximo Natal, até falei pra ela, falei, Elza, esse ano tem que ser um ano bem diferente na minha vida, porque eu já tô cansada da situação que eu tô passando, né? Foi um ano, assim, 2022 foi um ano bem puxado, porque aumentou muito os meus clientes mesmo. Eu consegui atender muito mais de 2021, mas foi bem cansativo, né? Porque, igual eu te falei, tem que cuidar da família, cuidar sozinha da empresa, eu tenho que carregar, tenho que fazer tudo sozinha, né? A Amanda só ajuda com a montagem, mesmo com a desmontagem. E assim, eu falei, eu tava conversando, até com meu esposo também, ou eu continuo, acho alguém para me ajudar a crescer, ou mudo de ramo, né? Volto a estudar, vou fazer algo diferente. E eu falei, na semana do Natal, até liguei para ela, eu falei, Elza, eu preciso de um norte, né? E ela já tinha falado já que era para mim entrar no grupo e tal. Então, assim, hoje foi uma aula que eu vou começar a fazer meu checklist, já vou começar as mudanças, né? Colocar em prática para poder já começar. E, assim, só hoje da aula já parece que é um alívio para mim saber que eu posso realmente escrever um papel e seguir aquilo dali e que vai acontecer, entendeu? E de ver o depoimento da Anne, que em tão pouco tempo já fez uma grande mudança, né? Com certeza, eu acredito que tem que realmente ter ação, vai acontecer e vai melhorar muito a qualidade de vida, primeiro do pessoal e depois de todos ao redor, né? Eu estou muito assim confiante, eu vou começar já a aplicar já. Hoje já vou começar a fazer a mudança, já estou até mudando também o depósito hoje, já comecei a fazer uma mudança no depósito para melhorar a forma de eu trabalhar, né, para ter mais espaço. Então, eu estou super confiante, eu acredito que vai ter muito resultado mesmo. Que bom. Então, nós vamos levantar agora e vamos fazer uma mentalização para essa semana, né? Começa agora e acaba só na quarta-feira. Na quarta-feira a gente se reúne de novo. Vamos lá. Jaque, a gente se levanta para fazer o final, para finalizar, e a gente faz a posição de poder. Posição de poder para falar para o nosso corpo que a gente pode realizar, a gente pode executar, a gente pode crescer. E a posição de poder é quando você coloca as duas mãos na cintura. Isso tem um estudo, né, de uma psicóloga dos Estados Unidos sobre isso, e de fato faz todo sentido. A posição que a gente se coloca frente aos desafios muda o resultado. O externo muda o interno, muda a nossa oxigenação do cérebro, muda os nossos hormônios. Então, quando a gente está frente a um desafio e a gente se coloca prostrado, cabeça baixa, com os olhos caídos, dificilmente vai vir a solução. A gente tem que se colocar na posição de poder, de assumir o poder da nossa vida, de assumir a responsabilidade, ser autorresponsável pelos nossos resultados. Então, vamos colocar a mão na cintura, ombro reto, cabeça reta, em pé firme para enfrentar os desafios. É assim que a gente vai encarar tudo que vier. Fechem os olhos, respirem. Mais uma vez. Mais uma vez. Senhor, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e nos ouve. O Senhor é a energia que nós precisamos para viver. Que a gente possa se achegar a Ti sempre que nos sentirmos fracos e impotentes, porque perto de Ti, sobre a Tua palavra, nós somos fortes e corajosos. Nós podemos realizar tudo aquilo que a gente se propor a fazer. A gente se adapta, a gente confia, a gente acredita, a gente evolui, a gente cresce. A gente captura toda a energia em qualquer ambiente que a gente esteja. Se for uma energia que não vem de ti, a gente carrega a capacidade de converter essa energia em energia boa, porque nós somos teus, nós somos teus filhos, nós estamos sob a tua proteção e nós temos a capacidade de converter qualquer energia
que não é de ti, e canalizar para que ela nos leve para o próximo degrau, para a próxima etapa. Nos conduza, Senhor, nessa caminhada, para que a gente tenha força e coragem para vencer todos os dias, no dia a dia, uma batalha de cada vez, um degrau de cada vez. Esse crescimento que ele é periódico, ele não para nunca, porque é um crescimento tanto horizontal quanto vertical, um crescimento vertical que vem de ti e um crescimento horizontal que vem da terra, das pessoas que estão aqui. Então, nós crescemos nos dois sentidos, horizontal e vertical, porque confiamos que você nos deu o poder para ser cada dia melhor, porque acreditamos que você confia na gente, porque confiamos que somos fortes e corajosos, porque você falou que nós somos. E nós apossamos dessa palavra e tomamos a responsabilidade do dia de hoje para fazer um dia excepcional, porque nós acreditamos que a responsabilidade de ter um dia excepcional é nossa. Nós fazemos esse dia ser excepcional, está na nossa responsabilidade. E o Senhor nos capacitou a isso. Então, por isso, nós rendemos glórias ao teu nome, de nos conceder a capacidade de viver o extraordinário. Muito obrigada, Deus, que nós façamos uma quinta-feira excepcional. Esfreguem as mãos para ficar bem quentinho. E é hoje. Hoje é o dia mais importante da vida de vocês. Ontem já foi, o amanhã ainda não existe. É hoje que vocês podem fazer a diferença. Aproveitem cada minuto do dia e deem o melhor de cada uma de vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Vou passar tarefinhas no grupo. E até quarta-feira. Semana que vem, quarta-feira. Tá bom? Até. Vocês querem Beijo. fazer mais cedo ou esse horário tá bom? Eu prefiro mais cedo. Eu Na também. verdade, assim, eu acordo bem cedinho, né? Se o restante da turma concordar, eu prefiro cedo. Ah, eu Eu também também prefiro mais cedo. Eu fiz às 7, por quê? Porque antes, até dia 31, a gente estava em curso ainda. Então, até dia 31, o curso acabava às 6h45, mais ou menos. Aí, 7 horas, a gente começava. E o curso acabou. Então, eu já consigo começar mais cedo. Para mim, se quiserem começar às 5h30, ó, eu tô pronta. Eu vou Tá. colocar lá no grupo, então, uma enquete de horário e a gente responde e decide. Mais cedo para mim também é melhor. Combinado. Combinado. Tá Beijo. bom. Combinado. Beijo. Beijo. Beijos. Tchau. Tchau.